Muito boa tarde para todo mundo. Estamos começando mais um Fala Aí, aquele podcast maneiro do Dribla Aí. Hoje não vamos gravar ao vivo, galera. Vamos gravar aqui agora, nesse exato momento, e vamos publicar posteriormente para vocês. Então, esse vídeo de hoje exclusivamente não é ao vivo, mas estamos gravando aqui no Estúdio Now, galera. A Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1111, aqui na Barra da Tijuca, no Office 2. Descobri hoje que não é Bloco 2, é Office 2, galera. É isso mesmo. Então, @estúdio.now. Você segue eles aí no Instagram e pode tirar qualquer dúvida sobre orçamento, sobre videocast, podcast. Você que quer gravar sua aula, quer gravar o seu projeto, né? Que você tem um projeto que está no papel, quer tirar do papel. Ou faça como eu também, que gravava em outro local e migrou aqui para o Estúdio Now. Pela recepção que eles têm, o Miguel vai atender vocês, o Lucas, toda a produção vai atender vocês, beleza, galera? Então, pode procurar aí, o QR Code está na tela, @estúdio.now. Temos também nossos parceiros Uber das Camisas do meu amigo Vinícius, que está acompanhando a gente aí desde o começo do nosso canal. Vinícius é um parceiro meu, então você tem 10% de desconto lá em qualquer peça de roupa, beleza, galera? Ele vende camisa de basquete, de vôlei, de futebol, de criança, futebol feminino. Então, tudo que você precisar, você pode contactar lá o Uber das Camisas e pedir aquele desconto para ele que ele vai ceder, beleza, galera? Temos também Jalapeño Mexicano, que é nosso patrocinador de comida mexicana aqui do Dribla Aí, galera. Fica lá na Taquara, na Estrada Rodrigues Caldas, número 299. Tem a opção de delivery e tem a opção de comer no local. Então, com o cupom DRIBLA10, limitado a um CPF, você tem R$10 de desconto no seu primeiro pedido. Então, você que nunca experimentou, você que gosta, é a oportunidade agora. Jalapeño Mexicano, o QR Code também está na tela. Você tem aí R$10 no seu primeiro pedido. Uma novidade é que eles estão abrindo uma filial agora no Recreio dos Bandeirantes. Eu ainda não tenho um endereço ao certo, mas assim que eles abrirem eu vou pegar aqui para poder divulgar para vocês também, beleza, galera? Temos também FL Print Digital, nosso parceiro aí, que deu uma placa muito maneira aí para a gente deixar no estúdio. E fica na Edgar Werneck, aqui em Jacarepaguá também. Então você que está precisando de lona, adesivo, tudo relacionado à gráfica, cartão de visita, pode procurar lá FL Print Digital, beleza, galera? E não deixe de seguir todas as nossas redes sociais lá, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, cara, tudo a gente tem, o YouTube para se inscrever aqui no nosso canal, tudo você consegue aí na tela, beleza, galera? Então tá tudo aí. Vamos apresentar agora nosso convidado de hoje. Uma honra estar com você, muito obrigado aí, Edinho. Tudo bem, cara? Tudo bem, para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Vamos ver se a gente bate um papo bem legal. Edinho, vamos lá, cara. Como é que foi sua infância e seus primeiros passos aí jogando bola? Que já tem muito tempo, né? Você tem muito tempo. Long time ago. Long. Comecei como todo moleque, né, que gosta de jogar futebol. Comecei com 13 anos de idade, na praia, né? Um dos poucos que da praia migraram para o campo, que é muito difícil, né? Não é fácil, inclusive a própria areia é diferente do gramado. E eu fui para o Fluminense com 13 anos, fazer teste e aprovei e aí segui minha carreira dentro das Laranjeiras. Mas isso é curioso mesmo, porque a gente vê casos ao contrário, mas acho que é a primeira vez que eu vejo que alguém sai da areia pro futebol de campo, né, cara? Tem alguns, né? O próprio Adílio era da areia. Ah, era né? da areia Grande também? falecido Adílio. O Júnior da areia também. O Júnior jogava muito beach soccer depois que parou de jogar, né? Nós jogamos beach soccer juntos, né? Então, no começo do Júnior era areia, né? Jogamos muitos jogos, um contra o outro na areia de Copacabana. O Paulo César Caju também, o goleiro Renato. Tivemos alguns jogadores nas antigas que passaram pela areia. Antes tinha mais, né? Hoje, então, talvez seja mais difícil isso acontecer, né? Hoje Porque a galera também já, quer ser jogador e já vai direto pro campo, né? Vai direto pro campo, já começa, garoto, né? Já introduziu o seu filho no futebol de salão, que é o mais indicado, o futsal, que se chama hoje em dia, e depois já migra logo pro gramado. E em Copacabana que você morava, então sua infância foi lá? Minha infância, depois de 10 anos de idade, foi em Copacabana, lá no Leme. E foi quando eu comecei a jogar futebol de areia, que eu me lembro de ter começado a jogar futebol. Né? Uhum. A minha recordação vem depois de 10 anos de idade. Quando eu vim para aqui, eu vim morar em Jacarepaguá. Quando eu vim para Copacabana, aí eu comecei a jogar na praia.
Então, ali da praia, como eu falei anteriormente, da praia eu fui direto para o Fluminense. E como é que surgiu essa oportunidade de ir pro Fluminense? Foi através do beach soccer, provavelmente, mas foi alguém que te viu, algum amigo? Como é que Na foi? verdade, o beach soccer, ele é recente, né? Antigamente era futebol de areia, futebol de 11. O beach soccer é uma quadra menor, 4 jogadores na linha. E na época, não, fui eu que fui. Eu vi no jornal que teria um teste, uma avaliação, uma peneira no Fluminense. E eu juntei com mais 3 amigos e fomos para lá. E no primeiro teste eu já passei e fui convocado para o teste junto com o elenco efetivo do clube, também que foi numa quarta-feira. Aí passei também e aí dei andamento na minha carreira. E você lembra a sensação de ter vestido a camisa do Fluminense a primeira vez? A primeira vez foi nos dentes de leite, né? Foi muito moleque ainda, não tinha muita noção. Foi com 15 anos, 14, 15 anos. Depois que eu fui aprovado, já comecei logo como titular dos dentes de leite do Fluminense, muito jovem. A gente não tem muita noção. Então, quer dizer, foi uma situação que foi natural e foi gradativa também. E você, quando você foi fazer esse teste, né, que você viu no jornal, quantos anos você tinha ali? 13 anos, tinha 13 anos de idade. E você acha que, por você já jogar na areia, você passou fisicamente talvez à frente de outros atletas ali naquele momento? Não, eu acho que não, porque na época não se priorizava muito a parte física, nem sim a parte técnica. Eu acho que o diferenciado o que diferenciou foi justamente a parte técnica. E claro que eu tinha um poder físico um pouco melhor, porque eu passava o dia inteiro na areia, né? Era de manhã, de tarde, de noite, né? Então, isso talvez tenha facilitado a minha parte técnica. Uhum. E você ficou no Fluminense até se profissionalizar, né? Foi até. Não, eu fiquei no Fluminense até 82. Depois que Isso. profissionalizei, fiquei ainda 7 anos no Fluminense. Mas nesse período de base ali, né, ainda nessa transição, né? Você chegou ali com 13 ali mais ou menos. Como é que era, sei lá, tipo, os treinos antigamente? Hoje parece que a gente tá meio engessado, né? Que diz esse termo que tá muito tático, né? Então, não sei se antigamente nos jovens tinham isso. Então, os treinadores antigamente, como é que era como é que foi a sua formação? A formação, principalmente na base, né, era sempre feita por ex-jogadores, né? Treinadores que eram ex-jogadores de futebol que priorizavam mais a parte técnica, né? A parte do fundamento e cobravam muito isso. Então, o diferencial nosso, brasileiro, sempre foi a parte técnica, a parte de fundamentos, e que esses ex-jogadores, que hoje já tem muito pouco, né? Tem muito pouco trabalhando como treinador, e não se prioriza muito. Então, eu acho que é fundamental, e foi fundamental para mim, apesar de já ter tido uma técnica mais apurada, né, natural, eu aprendi muito com os treinadores que foram ex-jogadores. Então, acho que no futebol de hoje, o que está faltando, o que está acabando, é você trazer ex-jogadores, né, com condições de serem treinadores, para que possam se preocupar mais com os fundamentos dos mais jovens. Teve até não sei se você viu uma declaração do Djalminha, há um mês atrás, mais ou menos, que ele disse que, já que não temos isso, deveria ser como se fosse uma lei, mas não é uma lei. Eu não sei explicar o que ele quis dizer. Foi incisivo ali falando aquilo, que pelo menos na categoria de base, onde tem essa transição dos meninos, tinha que ter um ex-jogador ali para até facilitar o caminho dessas pessoas, dos atletas, e para a gente próprio não perder a essência, porque muitos jovens se perdem e a gente acaba, hoje, o futebol, inclusive na base, é muita pressão, né? Então o próprio treinador, ele precisa ganhar o jogo. Eu acho que o trabalho não deveria priorizar ou direcionar para só o resultado. O resultado ele é consequência do bom trabalho. Mas o mais importante numa categoria de base é você formar os jogadores. E eu acho isso também. Eu acho que os treinadores, principalmente na base, que tem muitos treinadores jovens e que fizeram cursos, né, que hoje em dia o curso para eles é fundamental, né, você ter
uma teoria mais apurada, e que eu não concordo com isso, apesar de achar também que eles têm que ter esse entendimento, mas que a prioridade do nosso futebol brasileiro nunca foi essa. Eu concordo muito com o Djalminha e com outros também, ex-jogadores que estão levantando essa bandeira, o próprio Miller, lá em São Paulo. Tem alguns clubes que estão priorizando a parte de fundamentos, a parte de você treinar os fundamentos com alguns jogadores, porque existem algumas posições específicas, né? Eu digo a do zagueiro, principalmente, que foi onde eu aprendi muito, apesar de não ter sido zagueiro quando garoto. Depois eu aprendi a jogar como zagueiro. Tive um treinador que era ex-zagueiro e que aprendi muito com ele. Então, o garoto tem sempre a aprender. Então, eu não vejo esses treinadores mais jovens, que somente não foram jogadores, não têm a experiência de ter vivido, não só dentro do campo, como ter aprendido com ex-jogadores, com ex-treinadores, com treinadores que foram ex-jogadores. Então, e logicamente, se não tem essa experiência, dificilmente consegue passar para os seus comandados. Então, nas categorias de base, eu acho que é fundamental você ter esse tipo de profissional trabalhando com os mais jovens. E não descartar aquele cara que estudou, né? Mas, de repente, trabalhar junto, talvez um ex-jogador e o cara que está ali, e o próprio ex-jogador pode estudar também e tirar o certificado. Não, eu acho que o ex-jogador tem que estudar, porque hoje em dia é fundamental. E não esquecer o que faz parte das nossas raízes, que é a parte técnica. Eu acho que a parte tática é importante, estudar é muito importante. Agora, você trazer um ex-jogador, né, para trabalhar com um treinador mais jovem, eu acho que é muito difícil, porque esses treinadores mais jovens, que não têm essa experiência, não têm esse conhecimento não tem esse conhecimento dar essa abertura para um ex-jogador, para eles trabalharem junto. Eu acho muito difícil. Eu acho que isso tem que ter um projeto do próprio clube, né? Com uma pessoa, com um dirigente intermediando isso, para que possa fazer a união desses dois conhecimentos, né? Um conhecimento mais atual e com a experiência de um ex-jogador que tem vaga para todo mundo, né? Tem vaga para todo mundo, e isso depende muito do projeto e o entendimento da equipe. Voltando aqui pro Fluminense, quando você era jovem, assim, como é que foi? Você já sabia que você estava indo lá fazer o teste, passando e tal? Você já sabia o peso que carregava um clube do tamanho do Fluminense? O peso, como eu sempre falo isso, e algumas pessoas já me perguntaram isso, mas como é que você enfrentava, como você jogou no Maracanã, como é que você se impressionou? Eu acho que isso tudo é uma coisa natural, coisas que vão acontecendo e você vai vivenciando no dia a dia e você vai amadurecendo e vai entendendo que aquilo ali faz parte do teu dia a dia, né? Então, quer dizer, eu nunca senti nenhuma diferença nesse aspecto, porque as coisas foram acontecendo naturalmente. Jogar no Maracanã foi já no dente de leite. Joguei no dente de leite, joguei no infantil, joguei no juvenil, no Maracanã, nas preliminares dos jogos, ou seja, com casa cheia. Então, quer dizer, as coisas, ainda mais em time grande, as coisas vão acontecendo para você naturalmente, você não vai se impressionando, você não vai se impressionar. Claro que o jogador que se impressiona com isso, esse jogador certamente não vai ter um futuro bom numa equipe grande, ele vai ter que tentar uma carreira em outro clube, porque só em time um pouquinho maior, que tem pressão, né, que o jogador vai entender como é importante, como é saber viver ou vivenciar esse momento. Agora, você falou um negócio aqui que eu não anotei, mas é bem lembrado, dessas preliminares que tinha antes dos jogos no Maracanã, né? O quanto isso era importante até para a transição do atleta, em questão de pressão mesmo, porque você já jogava ali e tinha já o Maracanã cheio, porque logo depois ia ter um clássico ou algum jogo importante. Então a garotada já estava ali, já sentiu o calor da torcida, né? Já sentiu o calor da torcida, já estava perto dos seus ídolos, que eram os jogadores profissionais, e também tinha você estaria perto da sua torcida, e a própria torcida vai tendo conhecimento, vai vendo os jogadores futuros que estão aparecendo naquela base que é do seu clube.
E os jogadores, então, naquela época, eles também assistiam os jogos ali? Assistia porque lógico que eu não tinha essa informação. Mas eu sei que assistiam porque depois que eu fui profissional e tinha esses jogos Preliminares? preliminares, né, do Fluminense principalmente, nas categorias de base, eu sempre assistia. Então, se eu assistia, eu fazia questão de assistir, certamente Alguém assistia, os né? jogadores anteriores profissionais na minha época, né, quando eu era dentro de leite, certamente eles assistiam também. Depois você falou que ficou mais 7 anos no Fluminense, né? Nessa passagem você se tornou um dos maiores ídolos aí da história do clube, né? O que isso representa para você? Também é o que eu falo, é uma coisa natural, né? As coisas foram acontecendo e foram. Eu estreiei em 73, né? Eu ainda era juvenil. Na época, juvenil é os juniores de hoje. Então, eu tive a oportunidade, com 18 anos, de jogar. Eu tive a chance, o privilégio, o orgulho, né, de ter jogado na máquina tricolor, ainda muito jovem. E aprendi muito com esses jogadores que tinham sido campeões do mundo, né? Tinham 4, 5 jogadores campeões do mundo, e com muita experiência, muito conhecimento. Então, aí você vai vivenciando isso. Esse é um ciclo, né? Você vai vendo, você vai aprendendo, vai passando para os outros. Então, tudo isso que eu representei para o Fluminense foi lógico, que eu vivenciei com os outros jogadores, né? E fui capitão também, por muito tempo, do Fluminense. Então, para mim, foi um privilégio, um orgulho muito grande não só ter participado da máquina, como ter sido considerado um dos ídolos do Fluminense, principalmente na minha época. Como é que era naquela época você jogar contra os times os regionais, o Flamengo, Vasco, Botafogo? Porque assim, hoje a gente, com essa discrepância financeira que o Flamengo tem, eu como torcedor vascaíno, me parece, tá? E não só pra mim, mas os torcedores vascaínos próximos a mim também. Não é que perdeu o encanto, perdeu o charme, mas, cara, é muito diferente você jogar hoje. Parece que hoje o Vasco não é mais o rival do Flamengo. Com todo respeito ao Flamengo, com todo respeito ao Vasco, que é o time que eu torço. Antigamente parecia, e não há muito tempo atrás, mas talvez antes da minha época ainda. Como é que era jogar esses clássicos aí? Eu joguei muitos clássicos nas categorias de base, né? Que era os jogos principais, né? Porque era o que priorizava mais os campeonatos, era o campeonato regional, não só na base, como também no profissional. Era melhor você ganhar um carioca do que até um brasileiro. Então, a rivalidade era muito grande. E jogar num profissional, principalmente contra o Flamengo, contra o Vasco da Gama e contra o Botafogo, tinha que ter uma concentração imensa, né? Porque o torcedor queria ganhar, claramente, os clássicos. Então, foi muito importante isso. Maracanã, com quantos mil que você já jogou? Tu lembra disso aí? Lembro, joguei com 150, Caralho, 155. muita gente, mano. Normal, Maracanã vazio era 40 mil. Isso é uma coisa normal. Normal e vazio, né? Que a gente não gostava de jogar com 40 mil. Cara, como é que cabe isso tudo de gente lá? Impressionante. Quando a gente fala o número, cara. Eu já fui ao Maracanã, moleque, né? O jogo que acho que deu mais público, posso dar enganado, mas pode ter sido um outro, mas esse é o que deu mais público, que eu não consegui entrar no Maracanã, foi Brasil e Paraguai, eu acho que 69, alguma coisa assim. Foi antes da Copa, então. Foi antes da Copa. Antes do Tri. E deu 200 Meu mil, Deus coisa do céu. assim, entendeu? E na inauguração do Maracanã parece que deu isso também, né? Mais ou menos isso. E era uma coisa normal? Era uma coisa normal, 120, eu fui... Nós fomos campeões campeão carioca, o Fluminense foi campeão carioca em 1980, e me parece que eram 120 mil no Maracanã, e no qual eu fiz até o gol da vitória. E, logicamente, foi uma satisfação, uma honra, e estou na história do Fluminense, com esse gol, com esse título que o Fluminense ganhou. Ou seja, jogar com 117, clássico principalmente, 117 mil, 120, 90, era normal. Não era uma coisa absurda, entendeu? Uhum. E hoje, né, obviamente, passou por uma reforma, depois por outra, né?
Mas eu acho que mesmo se coubesse 150 mil pessoas hoje, não iriam 150 mil pessoas hoje. Por que aconteceu isso, você acha? Isso, sinceramente, eu não sei explicar, mas eu acho que eu não concordo muito com você, não. Eu acho que iriam sim. Talvez o Maracanã ficou mais elitizado, né? Que a intenção foi essa. E o Maracanã, antigamente, sempre foi, e era mais ainda na época, muito democrático, né? Tinha espaço para todo mundo. Tinha a geral ali, que a geral, acho que você pagava muito pouco para você. Popular, né? Era popular, você assistia os jogos em pé, né? Então, quer dizer, e que era muito bacana, porque a geral ficava no pé do ouvido ali do treinador, do banco de reserva, jogava a coisa no jogador, jogava a coisa na... Enfim, então acho que tinha mais espaço para... Era mais democrático, né? Hoje se elitizou muito e o Maracanã ficou quase um teatro, né? Então, eu, moleque indo no Maracanã, era uma coisa sensacional, né? Você escutar o barulho da torcida, o grito da torcida, o canto da torcida, aquelas bandeiras todas lá, era uma coisa que eu acho que hoje se perdeu muito, né? Não é que se perdeu, acho que foram coisas naturais que foram acontecendo e o Maracanã tinha que fazer uma reforma mesmo, porque estava muito degradado, estava com muitas dificuldades e tinha que ter feito isso. Aí veio a Copa do Mundo e resolveram meio que elitizar, diminuir, logicamente, para o público. E hoje em dia você colocar 60 mil, nem sei. No máximo 70. 70 mil é muita coisa que para a gente, na época, não era. Era coisa normal. Era metade, né? Era o dobro, no caso. 70 mais 70, 140 mil. E que para vocês era uma coisa normal. Agora, curioso. Eu cheguei a pegar essa geral, na época, eu peguei o antigo, antes da reforma, quando eu ia no Maracanã. Tinha um valão, né? Entre a geral. Nessa época de 150 já tinha esse valão aí? Tinha, sempre teve. Sempre o valão teve? sempre teve. Aquilo ali é justamente para inibir que o Geraldino, na época que se falava Geraldino, invadisse, né? Mas que isso não proibia nada. Nada, porque, né? Era muito perto, eu lembro, cara. Era muita muito gente perto. muita gente invadia, colocava uma tábua ou faziam pulavam no fosso e colocavam um em cima do outro e pulavam. Sempre entendeu? tinha, né? Sempre tinha, né? E tem estádio que com esse valão, eu agora não sei dizer qual, ou se o Maracanã também tinha isso, colocava água, né? Justamente para inibir que A alguém galera de passar, né? passar para o gramado. Já teve algum jogo que alguém invadiu lá, que você tava lá? Isso aí era normal. Era normal mesmo? Normal. Porque eu não me lembro quando eu fui, já não lembro de ter tanta. Caramba, vamos invadir. Mas eu lembro que era muito perto. Isso aí cara. era normal. Era muito perto. Todo jogo tinha alguém para invadir, né? Quando eu ia pro Maracanã, quando eu comecei aí, não cabiam já 100 mil, mas tipo, era coisa de talvez 80, 90 ali, ainda entrava. Talvez tivesse interditado algum espaço do Maracanã para obra, alguma coisa aquela, não sei se você lembra, onde tinha geral, aí em cima era uma bancada amarela, uma verde, uma branca. Uma azul. Era azul. Então, azul, amarela e acho que branca, se não me engano. Aí, nessa época, eu não me lembro de ter ido num jogo com mais de 100 mil, né? Eram as cadeiras azuis que falavam, né? Aquilo ali era para diferenciar o preço, né? Cada setor, né? Cada setor. Isso. Cara, você vitorioso aí pelo Fluminense, tem algum título que você acha que não vou falar que é mais importante, mas que você guarda assim com mais carinho? Título? Algum título? O título carioca, que era a prioridade na época, né? Nós ganhamos ali, eu ganhei com o Fluminense 3 títulos, né? Que foi 75, 76 e 80. E certamente foi o de 80 que me marcou muito e marcou também na história do Fluminense, porque além de o Fluminense não estar muito bem na época, nós tínhamos um time de 9 jogadores feito crias do Fluminense na base. Só 2 jogadores que eram de fora, que eram o Adão e o Gilberto. E eu que estava praticamente liderando o time, capitão, e tive a chance, a oportunidade e a satisfação de estar na história do clube como o jogador que fez o gol do título, né? Ganhamos de 1-0 do teu Vasco da Gama. E só para abrir outro parênteses também, o Vasco da Gama foi o time que eu mais fiz gol, mesmo sendo zagueiro. Legal, importante. Fiz muitos gols no Vasco da Gama e, inclusive, esse gol do título, né? Foi em 80, um gol de falta no Mazzaropi.
E a gente fala hoje do Campeonato Carioca, né? Rola, tem que acabar, não sei o quê. A gente não pensa muito nos clubes pequenos. Então a gente tem que chegar num denominador comum. Mas como é que era para você, por exemplo, um peso que tinha uma Taça Guanabara naquela época? Como eu falei anteriormente, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca eram muito importantes, né? Talvez fosse como rivalidade, que os campeonatos regionais tinham muito essa rivalidade entre os jogadores e entre também os dirigentes, e a torcida nem se fala, né? Então, talvez fosse melhor você ganhar um carioca do que você ganhar um brasileiro e perder um carioca. A Taça Guanabara sempre foi muito importante, porque também te dava o direito de disputar a final do Carioca. E ganhamos duas Taças Guanabara, ganhamos 3 Taças Guanabara e ganhamos três campeonatos Carioca. Então, quer dizer, era sempre muito valorizado para todo mundo, principalmente para os jogadores. Charmoso, né? Muito charmoso. Eu anotei uns nomes aqui. Eu não sei se você jogou com eles, mas Assis, Washington, Romerito, Delay e outros grandes nomes que eu não anotei. Você chegou a jogar com eles? Joguei com o Delay, joguei com o Washington também. O Delay Delay é cria do Fluminense, da base. Jogamos juntos em 80, né? Ele era o titular do cabeça de área, do volante do Fluminense. Depois ele jogou junto com o Assis e com o Washington. E quando eu voltei, no meu retorno do Fluminense em 88, eu tive a chance de jogar com o Romerito e com o Washington. E o Delay também, porque o Delay ainda estava no Fluminense e o Delay já tinha jogado antes, em 80, com ele. Como é que foi conviver com essa galera aí? Porque eles também são, uma galera de peso, né, do Fluminense. Claro, com certeza. Romerito já deu título para o Fluminense. Não é cria do Fluminense, o próprio Washington também não é, o Assis também não é, mas são jogadores ídolos do clube, fizeram muitas coisas pelo clube e a torcida gosta muito dele. E eles também, o Washington não, que é falecido, né? Mas o Romerito está sempre aqui no clube, sempre sendo homenageado, sempre sendo lembrado. E o Delay também. O que mais te emociona hoje, você olhando para trás e ver assim, toda a tua história assim, no Fluminense? Isso mostra que foi bacana o que eu fiz. Me emociona a carreira em si, né? Foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre achei que... Eu nunca pensei em fazer uma outra coisa. Meu negócio era futebol. Então, me emociona porque eu tendo tido feito bem feito, né? Isso que foi bacana. E hoje meus filhos, meu filho principalmente, o Rafael, que mora aqui, mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro, meu outro filho, que é tricolor também, mora em Nova York. Então, eles têm muito orgulho, né? De ser fluminense e ter tido um pai que jogou. Então, eles ficam sempre me empurrando para eu ser sempre lembrado no clube, mas em função deles, né? Lógico que a carreira do Fluminense foi sempre muito importante para mim. Passei a vida inteira vivenciando as Laranjeiras. Então, me emociona isso, de ter deixado esse legado para os meus filhos também e para a torcida, né? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui do rival, que é você, ídolo do Fluminense, você vai jogar no Flamengo, né? Primeiro, como que surgiu essa oportunidade? A oportunidade surgiu que o próprio Fluminense deu essa oportunidade para o Flamengo. Na época, eu estava voltando da Europa, em 87, e meu contrato tinha terminado. Eu tinha a oportunidade de voltar, mas já eram 5 anos na Europa, na Udinese, e eu resolvi voltar para o Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, que eu queria continuar no Rio de Janeiro e no Fluminense. A ideia era essa, tanto é que todas as vezes que eu vinha de férias, eu treinava no clube, no Fluminense. E sempre externei a minha vontade de voltar para o Fluminense e terminar minha carreira até no clube. E quando eu voltei, o presidente na época era o Fábio Egito, ele não abriu as portas para mim. Ele, ao contrário, ele fechou as portas para mim e abriu as portas para o Flamengo. E do Flamengo foi sempre um desejo muito grande de me levar para o clube.
não só nessa oportunidade, mas com outras oportunidades também já tinham conversado comigo, e, logicamente, eu sempre rejeitei. Mas nessa, quando o Fábio Egito, que era o presidente, não me aceitou de volta, não restou outra oportunidade de ficar aberto para um outro clube. E assim que o Flamengo soube, até através de uns amigos em comum, o Flamengo rapidamente veio e uma hora acertamos o contrato. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitos tricolores, essa história eu já contei algumas vezes, muitos tricolores ficaram chateados comigo, mas eu acho que mais chateado comigo tinha que ficar chateado com o presidente, que não entendeu que o ídolo do clube, que estava retornando, e que era a vontade do ídolo do clube voltar para o clube, do qual ele começou, ele não deu essa oportunidade. E não só para mim, como para a torcida, de ver o seu ídolo de volta ao clube. E na época você ficou bem magoado? Não, magoado não fiquei magoado, porque era a vontade dele, é uma vontade pessoal, né? Mas eu fiquei chateado por mim, no sentido que eu queria, que eu tinha externado, sempre externei a minha vontade de voltar para o clube, e da torcida, né? A torcida pediu, foi no presidente, fez uma reunião com o presidente para que eu voltasse para o clube, e ele foi irredutível. Então, quer dizer, como foi uma vontade de uma pessoa só, eu não posso dizer que eu fiquei magoado com o clube. Eu fiquei chateado com o presidente, porque ele não entendeu que quem estava voltando para o clube era um ídolo do clube, né? E mesmo assim, né, para você ver, talvez tenha sido irrelevante para alguns, né? Você hoje também continua com uma moral imensa no Fluminense e talvez a galera nem lembre que você jogou no rival. Também isso, né? Porque foi muito você tempo foi atrás. uma pessoa mas muito importante também. Quando você as pessoas reconhecem, sabe? Quem é de verdade e quem não é, o porquê daquilo ali ter acontecido. Então, se você falou e as pessoas sabiam que naquele momento era por causa daquilo dali, não tinha muito o que fazer, né? Não, eu não tinha o que fazer. E outra coisa, eu queria ficar no Rio de Janeiro, porque já eram 5 anos fora, eu não queria sair daqui do Rio, mais uma vez, e a minha opção era essa. É claro que se o Fluminense tivesse aberto as portas, seria melhor. Uhum. Mas como o Flamengo abriu, e se o Flamengo não tivesse também aberto as portas, eu ia ter que procurar outro clube. Com certeza. Tinha o São Paulo, que tinha me interessado, tinha o Palmeiras também, e eu ia jogar em outro centro, não tenho dúvida disso. Mas como o Flamengo abriu as portas, foi importante para mim, porque eu fiquei aqui no Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de ganhar um título brasileiro com a equipe do Flamengo. Eu tô vendo aqui agora, que foi 87, né? 87. Que é o título que gera debates até hoje, né? Gera debate até hoje. Teve uma declaração do Jorginho, não sei se você viu, o Jorginho, que hoje é treinador, né? Também estava no elenco. Ele disse, foi forte a declaração dele, ele não treina o esporte, porque ele diz que ele é campeão brasileiro em 87 e que ele estava no jogo e o esporte não precisava ter o jogo, enfim. E ele diz que é campeão brasileiro pelo Flamengo. E se hoje o esporte fizer uma proposta para ele treinar lá, ele falou que não vai. Isso gerou muitos problemas, né, para todo mundo e para mim também. Porque quando eu meu retorno para o Fluminense em 1988, nós fomos jogar contra o Sport. E eu dei uma declaração que o campeão brasileiro era o Flamengo, tinha sido o Flamengo. E, rapaz, gerou uma revolta, uma ira da torcida, porque o jogo foi no dia antes que eu dei essa declaração. Mas, assim, é uma declaração boba, né? De um jornalista que apareceu, eu falei isso. E no dia seguinte, as pessoas querendo me pegar de tudo, as pessoas babavam, querendo me pegar, que o campeão era o Sport. E eu fui dirigir o Sport mais da frente também, né? Mas, claro que você tem que ser meio que político na hora que te perguntam, tentar fugir de uma situação, porque você está lá como profissional. Só que você está lidando com a emoção, né? Com a emoção dos torcedores. Então, você tem que ter muito jogo de cintura para um jogador que participou daquela época, né? Ou um flamenguista que for lá, dirigir, tem que ter muito jogo de cintura, porque até hoje aquilo ali tá muito vivo para eles. Tá, porque o que acontece? Eu, particularmente, eu sou torcedor vascaíno, como eu falei. Cara, em tese, o título, teoricamente, tinha que ser do Flamengo mesmo. O Flamengo foi campeão dentro de campo.
Só que, cara, se você for hoje na CBF, que é aqui do lado, do nosso vizinho aqui, o título não é do Flamengo. Não é do Flamengo. Então, cara, assim, é uma opinião muito dividida. Você que viveu aquilo ali dentro de campo, naquele momento, o que aconteceu ali? Aconteceu, isso aí, eu já li essa história, porque eu não gosto muito de ficar relembrando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que aconteceu, foram tentaram dividir, porque a CBF naquele momento não tinha condições de patrocinar o campeonato, você dinheiro, alguma coisa, motivação, não sei. Então fizeram uma união dos clubes, de uma Copa União, ou seja, patrocinada pelos clubes. Os clubes puxaram essa responsabilidade. E para você colocar o time da Série A e Série B, foi uma confusão danada. Então, para não ter Série A nem Série B, eles dividiram como se diz? Grupo, não? Em grupos, né? Mas que era um amarelo, um verde, alguma coisa assim. E o B, que seria um B, era um amarelo, era uma outra cor. Que no final ia fazer um campeonato do verde com o amarelo, e no final de tudo, ia fazer uma final para ver quem era o campeão. E o Flamengo, no final, o negócio não ficou bem acertado isso, né? Aí, no final, que deu o Sport do outro lado, aí queria se fazer essa final. Aí o Flamengo não aceitou. E vocês ali, os jogadores, tipo, vocês queriam jogar aquele jogo ou vocês não Não, a gente não pensavam? queria jogar, a gente nem pensava em jogar. Não, mas Não. já estava tudo certo, a gente não vai jogar, Não, então. não vai porque eu não sei ao certo o que aconteceu, mas que o campeonato terminou, entramos em férias, né, muitos jogadores não continuaram, e a final seria no ano seguinte, depois das férias, entendeu? Não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver com nada. Alguns jogadores saíram, do esporte a mesma coisa. Ou seja, perdeu todo aquele encanto, né? Do campeonato. Ou seja, eu acho que não ia levar a nada esse jogo. É o que eu falei. Hoje, teoricamente, se você se considera campeão brasileiro, Jorginho se considera campeão brasileiro, mas se você for ali, cara, não é. Então, Não, cara... Em Recife, com certeza, não. E nem na tá CBF, né? Tá Eu tô escrito, falando. CPF também não. Que é aqui do lado. E está escrito lá, campeão brasileiro, né? Esporte, né? No esporte, está escrito lá. Se você perguntar para o Zico, aí eu achei muito bacana o que o Zico respondeu. Se você perguntar para qualquer um, qual era o time do esporte naquele ano? Ninguém vai lembrar, né? Agora, pergunta o time do Flamengo daquele ano. Todo mundo sabe qual foi. Então, quer dizer, campeão brasileiro é o Flamengo, né? Não tem jeito. São vocês, né? É. Cara, e qual é a maior diferença entre ambiente, assim, que você presenciou no Flamengo e no Fluminense? Quando você voltou, ficou muitos anos no Fluminense, você volta, você vai pro Flamengo. Qual é a principal diferença, assim, entre os dois? Tem diferença, em todos os clubes tem diferença no dia a dia, que é cultural, isso tudo é cultural, né? No Flamengo é um clube mais democrático, é um clube mais aberto, é um clube que as coisas acontecem no dia a dia com muito mais velocidade. E no Fluminense, principalmente o Fluminense, é um time mais organizado, tem, como se diz, além da organização, é um time mais fechado, é muito difícil você entrar e quando você entra você tem que ter muito cuidado. Então, quer dizer, tem muita diferença. E eu já conhecia mais ou menos, e como a gente também está no dia a dia, está na vida, né? Então é fácil você identificar isso, é importante que você identifique isso muito, muito rápido para que você não tenha problema. Então, no Flamengo eu não tive nenhum tipo de problema, conhecia alguns jogadores já tinha jogado com o Leandro, já tinha jogado com o Zico, quer dizer, não foi difícil. Então, sua maior lembrança de Flamengo? De Flamengo, lembro de tudo, praticamente, né? Da minha chegada, conturbada que foi, da minha saída também, que foi um problema, que o treinador Candinho queria trabalhar com jogadores mais jovens, e eu achava até que era justo, tinha o Aldair querendo jogar, tanto é que depois ele foi campeão do mundo, excelente jogador, estava na reserva, porque era garoto ainda. Então, eu achei importante a minha saída por causa disso, porque para dar chance para outros jogadores.
Antes da gente falar aqui das Copas do Mundo que você disputou, você falou que foi 5 anos na Udinese, não foi isso? Na Itália? 5 anos na Itália. Naquela época, o futebol italiano era muito forte. Na verdade, até pouco tempo atrás ele era muito forte. A gente tem lembranças até de um Kaká do Milan muito forte, do Adriano da Inter. Hoje a gente já vê um futebol italiano um pouco mais fraco, né? Se você perguntar para mim hoje qual é o time do Milan, eu particularmente eu não sei, nem da Inter. Da Inter talvez o Lautaro Martinez, que é o centroavante aí da Argentina, mas eu não sei. Por mais que tenha sido o Fluminense jogou com a Inter, eu não sei quem é ninguém. Ficou mais fraco, mas durante muito tempo, cara, o futebol era muito forte. O Zico jogou na Itália, Maradona jogou na Itália, você jogou na Itália. Por que todo mundo queria jogar na Itália? É porque era um futebol mais duro, né? E realmente era mais falado, né? A Inglaterra era um pouco menos, a Alemanha era um pouco menos, e o badalado mesmo era o futebol italiano e mais fechado também. Então, eu tive a chance de ser zagueiro e jogar porque a prioridade sempre era levar atacante, né? Se você ver aí, a maioria foi atacante. Então, eu tive a chance de ser zagueiro, ter jogado na Itália como zagueiro, ser contratado. Então, e aí também é o seguinte, era menos vagas nos clubes. Os estrangeiros só podiam entrar 2 estrangeiros. E não tinha aquele negócio de comunitário, ou seja, hoje em dia, o jogador europeu tem livre acesso, né? Agora, o jogador sul-americano, ele tem uma cota para você jogar. Então, acho que são 4 cotas, alguma coisa assim. Antigamente era uma, depois, quando eu fui para a Itália, abriram para 2, né? Então, eu era o segundo estrangeiro. Tanto é que quando o Zico foi para a Udinese, a Udinese teve que se liberar de um jogador estrangeiro, que era o Súria, que era um iugoslavo, para levar 2 jogadores estrangeiros. Então, foi a hora que abriu espaço para o Zico. Todo mundo queria jogar na Itália. Inclusive também que foi campeão do mundo, né? 82, né? Vamos chegar agora, mas antes da Itália a gente tem a Copa de 78, né? Que acho que foi a mais polêmica, o pessoal fala muito da Copa de 82, mas, porra, 78, cara, a gente vendo, assim, aquele jogo especificamente, né? Que acabou naquele gol ali, que foi um assalto, cara, com todo respeito, aquilo ali. Qual gol você está falando da Suécia? Não, o gol O gol que o Zico fez que não valeu. Então, foi contra a Suécia. Foi contra a Suécia. Isso. Cara, aquilo ali, dentro de campo ali, vocês devem ter ficado revoltados, né? Todo mundo fica revoltado numa situação dessa que aconteceu, né? E também porque a gente não sabia falar a língua do árbitro. Eu nem sei qual é a língua do árbitro. Na época, eu tentei falar alguma coisa, mas a gente não dava muita importância. E não tinha o que fazer, já tinha acabado, aí acabou o jogo. E outra coisa, antigamente, né, o jogo terminava aos 45 em ponto. Não tinha esse negócio de prorrogação, de acréscimo, quer dizer, acréscimo, não tinha esse negócio. Na hora que o Nelinho foi bater o escanteio, ele estava meio discutindo era o último minuto do jogo, ele estava no finalzinho, estava nos 45 já praticamente. Aí o Nelinho perdeu um pouco de tempo ali, colocando a bola no lugar certo, o bandeirinha pedia para colocar em outro, ele perdeu alguns segundos preciosos. E foi na hora que o Nelinho bateu o escanteio, o árbitro terminou depois, né? Porque não dá tempo dele botar o apito na boca e a bola já chegou até antes dele apitar. Mas ele já estava com a ideia de acabar o jogo, esperando só o Nelinho bater. Só que ele não esperava que o Zico fosse fazer o gol, ele não esperava aquilo, né? Aí, quando o Zico fez o gol, ele já tinha apitado. Ele vai falar o quê? Né? Aí ele terminou o jogo. Aquilo ali foi... Né? Dói até hoje. Doeu porque o que aconteceu? Ali, nós tínhamos empatado empatamos contra a Suécia, depois empatamos contra a Espanha. E, consequentemente, se a gente tivesse vencido aquele jogo, nós empataríamos contra a Espanha e estaríamos praticamente classificados. E depois daquele jogo, o time não foi bem contra a Espanha, nós saímos do time, eu, Zico e Reinaldo. Porque certamente se a gente tivesse vencido aquele jogo com o gol do Zico o Zico a história seria outra, com certeza. A gente não teria saído do time, o time teria ter jogado melhor contra a Espanha e a gente iria até o final como titular. Era um timaço, né? Muito forte, cara. Tinha completas condições de ser campeão do mundo em 78. Todas as Copas do Mundo, o Brasil foi como favorito e não conseguimos ganhar.
Cara, mas pô, aquele. Eu vendo, eu não sabia disso que não tinha acréscimo, mas a gente vendo aquele lance, cara, não consegue entender, cara. A gente até hoje não entende. Não. Cara, porque, pô, muita sacanagem, meu irmão, muita sacanagem. Agora já passando para 82, né? O Brasil tinha, hoje considerada até uma das maiores seleções da história, se não a melhor tecnicamente, com Zico, Falcão, Sócrates, né? Enfim. O que faltou, talvez, especialmente aquele jogo contra a Itália, ou também para o Brasil, talvez ali naquele momento ser o campeão do mundo, porque era um time também cascudo, porque algumas peças já de 78, né? E, cara, você pega um time que, pô, era muito bom. Você tinha, igual o pessoal fala, todo mundo ali era camisa 10. O time da seleção era muito bom. Nós passamos um período muito longo juntos, né? O time era bem entrosado, se mexeu muito pouco na equipe. E falar o que aconteceu depois, cada um tem a sua opinião, a sua maneira de entender o que aconteceu. Talvez tenha sido um pouco de autossuficiência, de achar que ia ganhar porque a Itália não vinha bem no campeonato, na competição, mas era uma equipe cascuda, era uma equipe que vinha magoada com a torcida, com a imprensa, brigando com a imprensa, estavam motivados, querendo muito aquele título. E talvez do nosso lado a gente deu pouca importância ao adversário. E tomamos um gol logo no começo, depois empatamos, tomamos outro gol, empatamos de novo e a gente, sinceramente, a gente não sabe o que aconteceu. Talvez tenha sido isso que eu estou falando, achando que... Faltou acreditar, talvez? Não, acreditar acho que até é demais, até acreditar demais. Porque o Brasil talvez achou que as coisas iriam acontecer normalmente e não são assim. As coisas acontecem quando você vai atrás. Então, é de acreditar demais que o time era mais forte e deixou, de repente, de fazer por onde dentro do campo. Apesar do Brasil ter jogado muito bem. Dizem até que o time do Tele Santana era muito ofensivo e tudo. Mas naquele terceiro gol que o Brasil tomou, nós estávamos com os 11 jogadores dentro da área. Lógico, inclusive o goleiro. Os 11 jogadores brasileiros estavam dentro da área. Então, não tem sentido falar que o Brasil era muito ofensivo, porque não tomou um gol com 11 jogadores dentro da área. Talvez o que tenha faltado dentro do campo foi um grito a mais, alguém comandar mais o campo, porque é sempre importante alguém falar mais, que o time do Brasil era muito técnico. Não tinha ninguém com característica, né, de falar, de chamar atenção, de tentar organizar, de pedir atenção em alguns momentos. Tanto é que o próprio gol, o terceiro gol, o escanteio, quem colocou a bola para o escanteio foi o Cerezo. Eu não tinha necessidade daquela bola ter ido para fora, porque ele estava sozinho no lance. Talvez ali, se tivesse um grito, né, a bola não iria para escanteio e não aconteceria. Mas do jeito que foram as coisas, se não fosse isso, ia acontecer de outra maneira. Ia acontecer depois, né? Em outro jogo? Não, no outro jogo não. Ou em outro jogo, ou no próprio jogo mesmo. Você falou do 3-2, né? Mas se você vê mesmo, teve um gol anulado, que seria o quarto gol da Itália, que não foi impedimento. E o juiz deu impedimento. Então, se fala muito dos três... De como foi, né? Dos 3 gols do que tomamos, mas tomamos o quarto gol também. E esse quarto gol foi legítimo. Né? Mas foi o quê? Num abafa, talvez? Não, foi num cruzamento, o jogador Antonioni não estava impedido, fez o gol e o juiz deu impedimento. Como é que era para você, naquela seleção, assim, tá ao lado de gigante, Falcão, Cerezo, Zico? Foi o melhor time que você já jogou? Esse time, eu era reserva desse time, né? Aí você falou em gigante. Eu também era gigante, né? Então, quer dizer, só tinha um gigante lá dentro. Era, né? talvez a melhor seleção, como eu falei, né? Todos os jogadores se respeitavam muito, todos os jogadores entendiam que éramos todos bons jogadores, excelentes jogadores. E numa seleção brasileira você é escolhido a dedo, né?
Ainda mais no Brasil, que tem milhões de jogadores. Então, tendo sido escolhido, convocado para uma Copa, para uma seleção de 22 jogadores, e uma Copa do Mundo, então, porque isso é um ciclo, né? Então, você vai sendo convocado, em todas as que você está sendo convocado, mostra que você Tá no grupo. tá no bolo, grupo, é um grande, como você acabou de falar. Então, eu acho que é isso. Todo mundo se respeitava, tinham grandes jogadores. Eu não sou muito de ver os jogos passados, mas outro dia eu dei uma olhadinha no jogo do Brasil. Pô, o Brasil jogava muito, né? Com o Falcão ali, Cerezo, Zico, Sócrates. Só você ver os gols que nós fazíamos, pô, parecia um jogo de videogame, cara. Entendeu? Redondinho, né? Tudo redondinho, tudo combinando, cara. Pô, tudo entendimento perfeito. Porque também nós ficamos muito tempo juntos, né? Naquela época, se ficava muito tempo nas preparações para as Copas e para as eliminatórias também, a gente convivia muito, a gente era tinha muita convocação. E na hora da convocação era 15 dias, 20 dias, 30 dias fazendo amistosos. Ou seja, nosso time era muito, muito entrosado e muito unido também dentro do possível. Muito bom. Você falou do escanteio, me lembrou a Copa de 98, que o Roberto Carlos ia tirar a bola, foi tentar dar uma bicicleta, alguma coisa ali. Cara, escanteio, gol da França. Aconteceu agora também, aconteceu agora no jogo do Flamengo, né? Flamengo e quem que o... Flamengo não, que foi o jogador que pegou a bola na lateral e bateu rapidinho. Foi Flamengo, que era Flamengo e... O quê, Libertadores? Não, agora foi Flamengo e Corinthians, não foi? Foi. Então, quer dizer, são coisas rápido. Assim que na lateral que o cara pegou a bola e o outro ficou olhando, ele pegou a bola, bateu e saiu o gol. Aí tu fala, mas se ele não tivesse feito aquilo, não tivesse feito aquilo. Mas ele fez, cara. Ele fez aquilo e saiu o gol. E em 86 foi eliminado nos pênaltis, né? Pra França. Cara, eu tenho uma raiva da França mesmo. Não sei se vocês têm raiva da França. Mas o Brasil parece que toda vez que vê a França acontece alguma coisa, cara. Impressionante, cara. O que aconteceu ali naquele jogo especificamente? Como é que foi depois, né, do jogo? E não tá aqui, mas você gosta da França ou você não gosta, tem raiva igual eu? Não tenho raiva da França, não. Tenho bons amigos franceses também. A gente se respeita, né? Nessa Copa do Mundo, eu era o capitão da equipe. A gente só tomou um gol, que foi para a França. Empatamos o jogo contra a França. E perdemos. Tava fazendo uma boa Copa. Tava fazendo uma boa Copa. E nesse jogo, aí nós fizemos o primeiro gol também, tivemos chance de fazer, perdemos muitos gols. O jogo ficou muito aberto, no segundo tempo principalmente. A gente não conseguiu fazer o que tinha que ser feito, não conseguiu fazer os gols, talvez um pouco de precipitação, mesmo tendo jogadores experientes. E perdemos um pênalti também, né? Quando o Zico entrou no jogo, fez um passe para o Branco sofreu o pênalti, o Zico bateu e perdeu o pênalti. Ou seja, isso faz parte, né? Faz parte do destino, cara. Tínhamos tudo para vencer, mas, infelizmente, nesse pênalti perdido, na disputa de pênaltis também, foi a nossa terceira Copa de uma geração, e que, infelizmente, eu sempre falo isso, a gente não conseguiu trazer uma geração muito boa, nós não conseguimos trazer um título para o Brasil. Foi essa Copa que o Leandro desistiu de ir para a Copa? Foi essa Copa. E nesse momento que ele está ali com o Renato Gaúcho, todo mundo já sabe, não vou entrar um porquê que aconteceu, mas todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Mas por que nesse momento que ele diz, não vai à Copa, tipo, você tinha um grupo muito fechado, né? Igual você falou, uma geração que está ali há 3 Copas, jogando junto do ano de 80 todo, praticamente todo mundo se conhecia. Quando acontece aquilo dali, dele, não vou viajar, e não viajou, aquilo dali entra para dentro de campo em algum momento? Não entra dentro do campo, porque você tem que olhar para frente, né? Você não pode ficar lamentando. É claro que o Leandro, que em 86 ele estava com alguns problemas do joelho dele, talvez isso tenha levado a ele também, não só o fato que aconteceu na concentração, mas também foi um dos motivos de não ter ido à Copa. Leandro é um grande jogador, mas desde o momento que ele decidiu não ir, teve seus motivos, né? E acredito que tenha sido esse um dos motivos também. A gente não pode ficar se lamentando muito. Entra outro jogador
e vai jogar. A gente vai ter que dar força para o outro jogador, foi o que aconteceu. Qual dessas 3 Copas do Mundo, assim, que você guarda com mais carinho? Que você, assim, pô, essa daqui... Foi muito bom ter jogado essa Copa do Mundo. Quando se perde é difícil se falar. O importante foi muito bacana, né? Foi ter jogado 3 Copas do Mundo, né? Porque isso poucos têm. Thiago Silva tem. O Thiago Silva tem 4. 4. Tem 4. Poucos têm essa oportunidade de jogar 3 Copas do Mundo, né? E muito menos ainda 4 Copas do Mundo, como o Thiago Silva e outros grandes jogadores aí do passado, o Cafu também. E menos ainda ganhar uma Copa do Mundo e ganhar 2 Copas do Mundo, como o Cafu ganhou e foi vice em outra também. Mas talvez um fato que você não sabe, no brasileiro foram 33 jogadores somente que jogaram 3 Copas do Mundo ou 4 Copas do Mundo. Ou seja, é um número muito, muito pequeno, né? E eu me encontro no meio desse grupo. Ou seja, eu fiz meu trabalho bem feito. Isso aí. Não está aqui, mas se a gente falou do Thiago Silva, bem lembrado, falta hoje menos de um ano para a Copa do Mundo, e você também, como tricolor, provavelmente acompanha. Eu acho que o Thiago Silva está ainda em alto nível. Você levaria ele para a 5ª Copa do Mundo? Isso foi até me perguntado ontem no podcast que eu fiz, e eu falei de supetão assim, não, sem me explicar, né? Mas o Thiago Silva está jogando num futebol um nível um pouco mais baixo, que é o nosso brasileiro. É um jogador que se mantém ainda em forma, né? Respeitadíssimo, jogando muito bem, liderando com muita experiência o grupo do Fluminense. Claro que se vai jogar uma Copa do Mundo, um futebol com mais intensidade, com os jogos com um espaço de tempo muito menor. E o Brasil está com dificuldade nas convocações, está um time ainda que não está bem entrosado, com vários problemas que nós tivemos. Eu acho que o Thiago Silva não estaria nem motivado a ir numa Copa do Mundo, né? Ainda mais pela idade dele. Mas eu acho que se tiver um esquema direcionado para o Thiago Silva e ele estiver motivado aí, talvez possa ir. Ontem, como eu falei no podcast, eu falei que no supetão que não, mais em função disso, sem me explicar muito, mas eu acho que se tiver um esquema direcionado para ele, do jeito que ele está jogando aqui, ele é grande jogador ainda. Só que vai ser uma Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo são patamares, curto, né? patamares assim. E cada jogo vai levando o sarrafo, exatamente, né? Mas você tem ali, como eu falei, normalmente são 4 zagueiros que vão. Você já tem ali talvez o Marquinhos certo e o Militão, provavelmente, os 2 zagueiros certos para a Copa. Pô, em 4 zagueiros não sobra uma vaga para ele? Porque até questão de liderança, eu acho que num momento desses, como uma Copa do Mundo, eu acho que é válido também. É óbvio que você perde talvez uma vaga para um atleta que talvez não vai entrar, mas é um cara que disputou 4 Copas do Mundo. Não pesa? Não, eu acho que você disputar 4 Copas do Mundo mostra que você já está passando já, né? Já está passando. Isso aí não é demérito, né? Não é mérito para ninguém. Pelo contrário, é mérito dele ter jogado Copa então, mas isso quer dizer que está passando, né? Mas eu digo sempre o seguinte, que numa Copa do Mundo, eu fui a 3, né? Sempre tem um jogador, ou 2 ou 3, que esses não vão jogar, dificilmente, porque não tem muito espaço para você usar 23 jogadores, 24 jogadores. E, às vezes, você dá uma possibilidade, como aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, como aconteceu com o Robinho, como aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que foram jogadores jovens para uma Copa do Mundo, e o próprio Kaká, e que não tiveram a oportunidade de jogar, mas que tiveram a oportunidade de vivenciar uma Copa do Mundo. Eu acho que isso é legal. E você, diante disso, você teria chance de levar não só um 5º zagueiro, para esse espaço que você falou e que a gente está falando, porque leva o Thiago Silva para ele comandar, para ele liderar, e se tiver que jogar, joga, e se estiver indo num grande momento, se estiver acompanhando toda fisicamente, principalmente, todo o nível, treinando bem, todo o nível de uma Copa do Mundo, né, eu acho que é interessante. Agora, é importante dizer o seguinte, que a idade vai passando, e eu passei por ela também,
todo o meu vigor físico, o vigor físico dele também, as coisas vão se deteriorando naturalmente, né? A gente vai perdendo, às vezes, sem sentir isso. Mas Thiago Silva, sou fã do Thiago Silva, sempre falei isso, fiz uma resenha com ele recentemente, e tive a oportunidade de falar isso para ele. E até se todo mundo fala no Fluminense que faríamos uma zaga imbatível e tudo, claro que imbatível não, mas certamente seria uma honra ter jogado com ele, mas que não foi o caso. Eu gostaria muito que ele fosse convocado, espero que seja convocado, isso logicamente vai depender do treinador. E isso tudo que você falou vale para o Neymar também? Para o Neymar, eu acho que vale para o Neymar também. O Neymar claro que é mais jovem ainda, com muitas contusões, e ganhou mais massa muscular, mas eu acho que numa equipe de futebol, numa seleção, principalmente a brasileira, precisa de um protagonista, precisa de uma referência, precisa de um jogador que seja respeitado pelos adversários. Talvez nem tanto por nós, porque aqui a gente não está respeitando muito o Neymar. Então, mas os adversários respeitam. E é um jogador que, bem ou mal, faz uma diferença. Não só faz diferença, como puxa para ele a responsabilidade e faz com que os nossos jogadores normais, que nós temos jogadores normais, possam aparecer um pouco mais. Posso dizer um deles, o próprio Vinícius Júnior, o Rafinha. Rafinha, que é um bom jogador, mas não é um protagonista, não é um jogador referência, não é um jogador que vai pegar uma 10 e vai falar, joga a bola em mim. Não vai. Então, você com o Neymar, sendo o escudo desses jogadores, eu acho que seria muito interessante levar o Neymar. Claro que ele vai ter que entrar em forma, claro que ele vai ter que querer, claro que ele não pode ir contundido. Isso tudo é óbvio, né? Mas eu gostaria muito que ele fosse. E um aqui que eu não anotei também, mas só que pegar esse gancho aí desse jogador jogar as Copas do Mundo, e o Felipe Coutinho? Felipe Coutinho, no momento dele, ele nunca foi... Você está falando isso que você é vascaíno, né? É porque ele vem jogando... Bem. Ele não tá se machucando mais como ele retornou ao Brasil no ano passado e teve uma sequência de lesão que ele não tinha. E hoje ele já joga os 90 minutos, já tem, sei lá, uns 2, 3 meses que eu não vejo o Coutinho machucado. E, cara, ele tem sido decisivo. E um jogador que já jogou uma Copa do Mundo e tem a idade que tem, igual você falou, o Neymar, o Thiago Silva já é mais velho que eles. Mas um jogador que já vestiu isso aqui e não pesa para ele numa Copa do Mundo faz diferença, né? O jogador que não pesa faz diferença, mas o caso do Coutinho, ele nunca foi uma referência na seleção brasileira, né? Então, mas a gente tem um camisa 10? Ele não tem camisa 10 e acho que camisa 10 também não seria ele, apesar de eu gostar muito do Felipe Coutinho. E até eu indiquei ele na época, quando ele tinha 15 anos, levei um empresário no campo do Madureira para assistir um jogo do Felipe Coutinho, na época ele estava para ir, já tinha sido vendido, acho que para o Real Madrid. Inter de Milão. Inter de Milão tinha sido vendido, mas era o Real Madrid que estava querendo, e levei o dirigente para conversar com o Eurico Miranda na época, só que o Eurico Miranda tinha vendido ele para Inter de Milão. Sempre gostei muito dele, mas só que numa seleção ele nunca externou o futebol dele, que a gente sabe que ele tem. Ele sempre teve dificuldade. Então, eu acho que nesse caso não seria o momento do jogar mais uma Copa do Mundo. Felipe Coutinho. Para a gente fechar aqui seleção brasileira, né? O que significava para você, numa época tão rica de tantos jogadores bons, vestir a camisa da seleção? Está no meio deles, né? Está no meio deles e eles no meio da gente também. Jogar na seleção brasileira sempre foi um sonho. E eu realmente entendi que aquilo que eu queria, quando eu tinha 15 anos, já estava no Fluminense, a seleção foi campeã do mundo em 70. E quando os jogadores voltaram, eles fizeram uma carreata em cima do Corpo de Bombeiro, lá do aeroporto, e veio desfilando no Rio de Janeiro, até chegar na Princesa Isabel, onde eu morava, que é ali no Leme, em Copacabana, lá no Leme. E todo mundo teve informação que a seleção ia chegar ali, todo mundo foi para a rua esperando, inclusive eu, no meio daquele povo todo lá. E os jogadores, quando chegaram, eu vi todo mundo em cima dos jogadores, pedindo autógrafo, essas coisas todas.
Aí eu falei, caramba, eu já estava no clube, no Fluminense. Falei, poxa, é isso aí que eu quero. Quero para minha vida isso aí. Então, ali eu tive certeza do que realmente eu queria. Queria a seleção brasileira. Então, quando eu estive lá, nunca foi para mim assim uma coisa, pô, consegui. Não, eu já tinha, desde moleque, eu já sabia que eu queria aquilo ali, que eu ia fazer de tudo para ir. E eu fiz de tudo para ir naquele ponto ali. Só que eu não consegui desfilar em carro aberto até o ponto que algum garoto me visse para me receber e também me colocasse como referência. Isso infelizmente, eu não consegui. E depois de 5 anos eu tive chance de jogar com esses jogadores todos aí, ou quase todos. Você chegou a ganhar algum título pela seleção, Copa América, alguma coisa? Título pela seleção, rapaz, sabe que eu não lembro disso? Porque foram tantos anos, né, dedicado àquilo dali. Eu não lembro disso aí. Porque a gente fica marcado mais pelas Copas, né, cara? A gente acaba, de fato... Eu sei que teve o Mundialito, que eu também não joguei, foi em 81, se eu não me engano, no Uruguai, que nós perdemos para o Uruguai, se eu não me engano. Perdemos para o Uruguai. Foi no Uruguai, ou seja, eu não lembro. Agora, outros títulos assim, Copa América, alguma coisa assim, não lembro de ter vencido. Aquela Copa de 70, tu chegou a assistir ela pela televisão, alguma coisa assim? Assisti. E como é que era ver o Pelé? Pelé era craque demais, né? Não tem tão respeitado por todo mundo. Eu, com 15 anos, vi os jogos todos, fazia o diferencial. Na hora que você precisava, o Pelé estava lá. É por isso que eu falei do Neymar. O time precisa de uma referência. Como aconteceu com o Maradona em 86. Maradona, o time da Argentina era horrível. Horrível não. Eram jogadores desconhecidos. Mas tinha ele lá para resolver. Mas tinha ele lá. Ele que fez toda a diferença. Depois da Copa do Mundo, de 86, todos os jogadores ficaram conhecidos, ou foram reconhecidos e conhecidos no mundo inteiro. A própria Argentina, campeã agora, na última Copa, metade do time ninguém conhece, até hoje. Isso aí. Só conhece o Messi. Exatamente, Então precisa de o Romário em 94. Precisa de um jogador referência, né? Em 94, mesma coisa. Se tu vê, alguns jogadores eram sim, coadjuvantes, eram normais e que depois dali ganharam popularidade, ganharam experiência, ganharam confiança e até hoje eles falam até hoje isso, que nunca ganharam tanto como estão ganhando porque ganharam a Copa do Mundo. E acontece mesmo. Cara, vamos lá agora, análise sobre o futebol atual, o momento do Fluminense também. O Fluminense viveu uma experiência no Mundial, né? Uma campanha talvez, não sei você como torcedor, mas provavelmente para alguns um pouco surpreendente ter chegado até onde chegou numa competição com clubes como Real Madrid, Manchester City, o próprio Flamengo, o Chelsea, que acabou sendo campeão, que não era o favorito. O Flamengo ganhou do Chelsea no começo, né? Mas, cara, como que você acha que foi essa campanha aí e o quanto isso talvez prejudicou ou não o trabalho do Renato Gaúcho, que posteriormente veio a pedir demissão do Fluminense? Eu acho o seguinte, nenhum torcedor tricolor, até do mais apaixonado, do mais otimista, não conseguia entender que o Fluminense teria a chance de chegar onde chegou. É claro que a gente teve a experiência do próprio Renato Gaúcho, que soube armar o time para aquela competição, as coisas foram acontecendo e o Fluminense chegou a ser o 4º lugar do mundo, né? Então isso aí deu muito, além de ter dado muita projeção, o próprio torcedor apaixonado do Fluminense entendeu que o Fluminense talvez fosse mais do que realmente era. E quando voltou, algumas derrotas que vieram acontecendo, ou aconteceram por alguns motivos, alguns problemas também, a torcida ficou muito exigente. E colocaram toda a carga em cima do Renato Gaúcho, que eu acho que até, no meu modo de ver, injusta. Apesar dele ter... Oscilado, né, no trabalho? Não, apesar dele ser aquele personagem que ele de falar algumas coisas, talvez no momento não... Rebate muito a imprensa, por vários motivos, né? E... Às vezes eu concordo com ele, tá? Eu também concordo. Agora, eu concordo não, eu entendo o Renato. Eu conheço bem o Renato Gaúcho, né? Então, inclusive, eu até liguei e falei com ele algumas vezes. O cara é muito bom, ele sabe contornar bem
o vestiário, sabe comandar bem o vestiário, lida muito bem com os jogadores. Eu acho que esse foi o diferencial do Renato na Copa, no Mundial dos Clubes, que ele levou o Fluminense a quarto lugar. E depois disso é que aconteceu isso. O Fluminense, a torcida cobrar muito, mais do que realmente o Fluminense podia dar. E o Renato ficou chateado, que eu também não concordo, como ele saiu dizendo que a internet prejudicou. Eu acho que o treinador... Tem que se blindar, né? O treinador tem que se blindar, o treinador tem que entender que está ali exposto. Hoje é assim. Hoje é assim. E talvez ele não esteja mais motivado para ouvir essas coisas. Se ele não está motivado para ouvir essas coisas, é só não ouvir, cara. Né? Você tem essa opção de não querer ouvir. Mas, enfim, ele está meio cansado. Ele saiu, para mim, num momento não bom, mas foi o momento dele. Né? Mas eu não vejo o Fluminense até agora com esse novo treinador. Tá indo bem, né? Está indo bem. Ele, no São Paulo, ele ficou 12 partidas quando ele entrou, sem perder. O começo dele parece ser sempre bom. E espero que dê certo. Claro que eu espero que dê certo, né? Mas acho que vai ter um pouco de dificuldade. Espero que não tenha dificuldade, que ele entenda rapidamente o ambiente em que ele esteja, ou que ele está. Mas eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, porque o Fluminense não é um time hoje para lutar entre as 4 primeiras colocações, apesar do meu desejo que o Fluminense venha a conseguir. Vamos falar disso ainda, mas só para recapitular, é o primeiro treinador estrangeiro da história do Fluminense, né? O Fluminense não tem um histórico de treinadores estrangeiros, nem portugueses, nem argentinos, enfim. Português em geral. Estrangeiros. Estrangeiro em geral. Então você acaba tendo, não sei se é um peso para o Zubeldia, mas parece que ele chegou, o trabalho, ok. O pessoal tá entendendo. Eu acho que esse negócio que nunca teve, um dia vai ter, cara, como é agora, né? Esse tabu tem que ser quebrado, ainda mais pro Brasil ter aberto, né? Dada essa oportunidade aos treinadores estrangeiros, que também aqui era muito fechado, né? Os treinadores não... Agora os próprios jogadores tem muito, né? Até os próprios jogadores eram meio contra isso, né? Inclusive pela língua. Uhum. O que eu discordo, às vezes, é que, como nós brasileiros, vamos lá para fora, e nós somos obrigados a entender a língua rapidamente, falar a língua e respeitar o local, somente os argentinos aqui, eles fazem questão de não falarem o português. Que eu acho que a gente aqui tem que ir um pouco contra isso e cobrar, a imprensa em geral também tem que cobrar desses estrangeiros, né? Falarem português. Falar português, mas pelo menos tentar falar o mais rapidamente. O Ancelotti está falando português, você viu a entrevista dele? O filho dele também. Também, filho isso dele muito bem. Bacana, isso é muito educado. Exemplo. Educado, respeitoso, entendeu? Yeah. Por que também o Ancelotti? Porque muitos jogadores foram para a Itália, ele é italiano, foram para a Itália e lá tiveram que aprender o italiano rapidamente. Porque se cobra isso, o país cobra isso. Aí ele já foi para outros países também e também aprendeu as outras línguas. Então, aqui no Brasil, talvez o brasileiro não cobre isso ainda, porque não tem essa cultura, não tenha tido essa abertura para estrangeiro. Então, acho que o brasileiro, principalmente a imprensa, tem que começar a cobrar mais dos estrangeiros para falar a língua. O Palmeiras essa semana assumiu a liderança aí do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, acho que é o time que tende a brigar com ele até o final aí. Só que curioso que são 2 times que não estão na Copa do Brasil, né? Que tá Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. E você falou aí que não briga. Hoje também não vejo o Fluminense brigando lá em cima, talvez entre os 3 ou 4 primeiros ali. Mas talvez um time que foi campeão da América recentemente, o que falta para estar brigando ali em cima? E por que você acha que talvez o Flamengo e o Palmeiras, que são os times tão temidos, saíram fora tão cedo assim da Copa do Brasil? Isso aí faz parte do futebol, são coisas do futebol. O Fluminense ganhou o título da Libertadores tem 3 anos atrás, né? Ano passado quase caiu para a segunda divisão. Foi, né, cara? Quase caiu para a segunda divisão. E aí veio o Mano Menezes e tal. Foi campeão da Libertadores e depois, no ano seguinte, com praticamente o mesmo time,
né? Brigou até a última rodada. Brigou até a última rodada para não cair e conseguiu a Sul-Americana no último jogo, se eu não me engano. Então, é isso aí. O Fluminense, meu modo de ver, não tem apesar de ter sido campeão, ter um time, ter uma escolha, um clube muito forte, né, que disputa títulos. Ele não tem um elenco capacitado para lutar entre os primeiros, principalmente no brasileiro. São 38 jogos, 38 finais, um campeonato muito longo. Isso aí. E que onde o elenco faz diferença, né? Você tem um robusto como Palmeiras e Flamengo, por isso que talvez eles estejam sobressaindo, né? Não é só isso, é saber usar bem os seus jogadores. O Fluminense teve alguns problemas de ficar mudando de treinador, como a seleção teve também, né? Ficar mudando de treinador, isso aí também não é positivo. Já é o terceiro treinador que o Fluminense tem no ano. Até o treinador entender o elenco que tem, fazer as mudanças certas, procurar a base. O Fluminense tem a base muito forte. Como é que um treinador que chega, tem três partidas, vai olhar para a base? Vai ter informação, mas só informação não basta. Você tem que, além de ter informação, você tem que ter tempo para usar, né? E coragem para usar, e ter entendimento que pode usar a base, né? E o Palmeiras tem o Abel está lá, já tem lá 4 anos, se eu não me engano, e o que ele fez de jogador da base, né, é muito grande, porque ele já tem um entendimento meio que pleno do contexto onde ele está. E vende agora muito bem, né? Vendeu o Endrick, vendeu o Estevão. Vendeu vários jogadores, né? Vários. Como que você avalia o futebol brasileiro hoje, o momento que a gente vive, em relação ao momento que você jogava bola? Está perdendo identidade completa, né? Perdendo aquela irresponsabilidade que o jogador tinha, aquela irreverência, aquela meio que brincadeira que se fazia, né? Então, que era o nosso diferencial, do qual as equipes vinham aqui buscar os nossos jogadores, queriam aprender, queriam saber por que daqui saem tantos jogadores de muita habilidade. E hoje nós temos jogadores muito assim, entendeu? Com muita parte tática, muito treinamento, tirando a liberdade dos nossos jogadores. Eu sei porque eu estava trabalhando até agora num clube e vivenciando isso. Os treinamentos praticamente são sempre os mesmos, não muda em nada, e fica engessando os jogadores, não deixa os jogadores, não incentiva os jogadores a driblar, não incentiva os jogadores a ser individualista, a ter coragem para fazer. E também não consegue entender, e não só entender, mas fazer com que os jogadores aprendam a parte técnica, né? Muita coisa errada que se faz no dia a dia que ninguém corrige. Não é que eles não corrijam, eles não sabem que teve erro e também não sabem como corrigir. Então, se não sabe como corrigir, eu até evito de falar. Deixa as coisas acontecerem. Tá tão preocupado com a parte tática, né? Com 4-4-2, com 4-3-3, que você esquece. E a imprensa hoje está entrando nessa vibe aí. Tá indo na onda, né? Se preocupando de 4-3-3, de 4-1-1. Agora é 4-2-3-1, nem existe mais esse negócio de contar, cara. E eu acho que, assim, eu não sei, porque eu nunca vivi ambiente de futebol, mas, cara, jogador, principalmente as crianças ali, de repente até 12 anos, 13 no máximo, porque depois sub-15, 17 já tá maior. Cara, aquela criança, no terço final do campo, sei lá, da intermediária até o final, cara, tu deixa o jogador fazer o que ele quiser, cara, criança. Principalmente a criança. Vai desenvolver o cognitivo, vai desenvolver a habilidade, vai desenvolver técnica. E, cara, posteriormente, com 15, 16 anos, o cara vai estar voando, irmão. Tem que deixar o garoto brincar. É isso aí, na verdade, com essa idade é mais brincadeira, né? E outro dia eu fui assistir um jogo numa base, né, de um sub-15, um sub-17, e eu vi o treinador com aquele quadro, com aqueles negocinhos dele que bota lá os jogadores, né? Tipo uma prancheta? Uma prancheta num quadro grande, né? E todos os jogadores, garotos, reunidos, e ele explicando como tem que jogar, a parte tática, ou seja... Esse jogador não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Isso são... E eu participei agora, fiquei 6 anos num clube,
e participei de todos os momentos, né? Os vídeos, todos. Eu nunca tive oportunidade de falar e nunca foi me perguntado isso, o que eu achava. Nunca me perguntaram, nenhum treinador que passou no clube onde eu estava me perguntou isso. Todos os vídeos que os treinadores passavam, né? De treinamento, e o jogador não entendia. Os jogadores falavam comigo, não entendiam que eles estavam... E são coisas que... absurdas, assim, que não... Coisa básica, né? Uma coisa básica que pode falar muito com mais simplicidade. Eles criam opção de palavras e o jogador não entende nada. Outra coisa que eu vi também, que dentro do campo eles não conseguem ter a leitura do que está acontecendo. Eles esperam 2 dias depois, preparam um vídeo e mostra tudo aquilo que aconteceu no jogo de errado. Mas eles não conseguem ter essa leitura sem ter esse espaço de tempo para tentar consertar durante o jogo. É esse que é o diferencial de quem vivenciou o campo. Né? Consegue perceber rapidamente o que está acontecendo, quem está mal, com o lugar que está, onde o adversário está entrando, onde eu tenho que tapar, por que está entrando. Felipe Luiz faz muito isso. Exatamente. O ex-jogador, principalmente, né? Não são todos. Né? O ex-jogador que tem essa capacidade, ele consegue ter essa leitura rapidamente. Isso, para jogador, é muito importante você ouvir do teu treinador uma coisa, pô, o cara tem razão, cara, é isso mesmo. E não você ter um olhar de deboche. É mais ou menos o que eu vejo que vem acontecendo. Tem algum zagueiro hoje que você chama a atenção aqui no Brasil, ou brasileiro? O brasileiro, eu vejo... O brasileiro, não preciso nem falar do Thiago Silva, o Thiago Silva já está em outro patamar. Monstro, né? Já está em outro patamar. Mas eu vejo alguns jogadores, sim, que... Tem um jogador, até se machucou, está voltando agora, no Cruzeiro. Se chama João Marcelo, jogador. Jogador muito técnico, muito bom jogador. Eu não teve oportunidade de seleção. Teve até no Porto também, no Porto lá de Portugal. Esse jogador é um jogador interessante. É jovem? É jovem, tem acho que 24 anos, 25 anos. Se machucou no início do ano, acho que está voltando agora. Até voltou contra o Vasco da Gama. Entrou no segundo tempo contra o Vasco da Gama. Eu lembro, então, já sei quem João Marcelo, bom jogador. Eu acho que esse jogador pode ter uma chance futuramente numa seleção. Tendo uma sequência, né? Uma sequência, tem que ter uma sequência, tem que ter um ciclo também. Vejo... Eu gosto muito desse jogador do Atlético Mineiro, que é um meio que barbudo, esqueci até o nome dele agora. É brasileiro? É brasileiro ele, brasileiro. E gosto também do Murilo, mas o Murilo está fora que era do Palmeiras, né? Murilo está no Nottingham Forest. Eu gosto muito desse jogador também. Moreno. Inclusive, o Murilo teve jogo... Que é cria que jogou na seleção. Jogou na seleção, foi convocado pelo Dorival. Gosto desse jogador. Vamos lá. Reflexos e legados. 5 perguntas aqui para a gente finalizar a entrevista, né? O que o futebol te ensinou para a vida? O futebol, eu acho que me ensinou tudo, porque eu não consigo me ver longe do futebol. Então, desde 13 anos de idade, dentro de um clube, ou seja, aprendi tudo, aprendi a ser homem, aprendi a ser respeitando as pessoas também. Ou seja... Aprendi tudo no futebol. Como você define o seu legado dentro do Fluminense e dentro da seleção brasileira? No Fluminense, principalmente, isso falado por todos os jogadores mais jovens, quando me viam jogar no Fluminense, que eu era o ídolo deles, né? Não só dos jogadores, né? Porque os próprios dirigentes, os treinadores, lógico, sem que eu soubesse, né? Eu não sabia disso, soube depois, eles sempre me colocaram como um espelho para que os jogadores me vissem e seguissem o meu caminho, entendeu? Então, quer dizer, o direcionamento que eles estavam dando era o Edinho, entendeu? A referência era o Edinho, ó. Segue aquilo ali está no caminho certo. Então, isso aí foi muito bacana para mim. E na seleção? Na seleção, como o espaço é muito pequeno, né? Eu posso dizer o que eu fiz, para mim foi sempre muito importante, né?
e ter jogado numa seleção brasileira, 3 Copas do Mundo. Agora, legado, não sei se eu deixei algum legado. Legado de pessoa séria, pessoa profissional. Se não fosse, não teria jogado 3 Se Copas. não fosse, não teria jogado 3 Copas. Se você pudesse voltar no tempo e reviver um jogo, qual jogo seria esse? Rapaz, não sei, cara, não sei. Tantos jogos importantes, né? São muitos jogos importantes. Teve o jogo também da invasão corintiana contra o Fluminense e Corinthians em 1976, se eu não me engano, entendeu? Como é que foi isso aí? Perdemos nos pênaltis. Brasileiro? Não, foi brasileiro, perdemos nos pênaltis. Então, quer dizer, tem os jogos da Copa, né? Mas essa invasão foi o quê? As torcidas que vieram pra cá? Torcida... Não sei dessa história aí, não. Depois você dá uma lidinha. Foi interessante também. Era a máquina do Tricolor, né? O time do Fluminense era muito bom, era uma máquina. E nós fomos jogar contra o Corinthians e o nosso presidente instigou, era a quarta de final, se eu não me engano, instigou a torcida do Corinthians, que a torcida não tinha capacidade de vir no Maracanã, né? Aí deu a metade dos ingressos para eles comprarem e virem para cá. Então eles invadiram, dividiram o Maracanã. Como se fosse um time daqui, Ninguém né? imaginava que... dividiram o Maracanã. Outro dia eu até via... Quem ganhou o jogo? O jogo foi 1-1 e perdemos nos pênaltis. Cara, imagina a festa, hein? Mas teve muita porradaria. Mesmo? Muita porradaria. Meu Deus do céu. Muita, porque o corintiano e paulista ainda, né? A rivalidade com o Rio de Janeiro. Foi... Eles bateram muito, apanharam muito também, cara. Qual o maior orgulho da sua carreira? O orgulho que eu tenho é de ter sido exemplo para esses jogadores mais jovens, né? Principalmente os tricolores, e hoje ver o meu filho e meu neto torcendo pelo Fluminense, cara. O que você diria aos mais jovens hoje que estão começando a carreira como zagueiro aí ou como jogador aí pra gente finalizar? Como zagueiro, eu acho que ele tem que, como é uma posição específica, tem que procurar alguém, né, que entenda de zagueiro e se especializar, ouvir bastante os conselhos e os treinamentos que eles podem fazer, para que eles não cometam, porque o jogador em si ele é empírico, né, intuitivo, e o zagueiro, como é uma posição específica, não pode ser intuitivo e nem empírico, ele tem que ter específico. Agora, um jogador por ser jogador, eu acho que ele tem que ter muita seriedade, muito profissionalismo, se respeitar e respeitar os seus companheiros. Beleza. Tem mais alguma coisa aí que você queira falar para alguém? Deixar um abraço? Acho que falamos tudo, bem, né? Falamos bem. Gostou? Conseguiu pegar tudo. Muito bacana. A mim é sempre um prazer participar dessas resenhas, ainda mais com você aí. Obrigado, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo. Lembrando que o vídeo não é ao vivo, beleza? Então você que está assistindo aí, que vai assistir daqui a pouco, depois, pode deixar os comentários aí que eu respondo, eu mando para ele depois, para a gente ter essa resenha aí com a galera, com o público. Não deixe de seguir nossos apoiadores, Estúdio Now, aqui na Belardo Bueno, 1111 na Barra da Tijuca, beleza, galera? Pode mandar aí um oi para eles aí, o Miguel, o Lucas, a galera da produção vai atender vocês e faz o seu orçamento aqui no Estúdio Now, fica muito bem localizado, tem estacionamento. Então o QR Code, o número deles está aí na tela, segue eles lá, que eles são muito importantes. Sem eles o Dribla aí não estaria acontecendo, meu sonho não estaria sendo realizado. Muito obrigado, Estúdio Now, muito obrigado a todos os apoiadores. Se inscrevam no canal do Dribla aí, galera. É isso aí, muito obrigado, tamo junto, valeu!